no trânsito brasileiro. Bom, nós conversamos aqui sobre bafômetro, etilômetro, até para tirar algumas dúvidas. Nós propusemos fazer um teste aqui, que fizemos com uma estagiária, com auxílio da Polícia Rodoviária Federal. Eu gostaria de rodar esse teste agora para que os espectadores e o senador e o inspetor Dias assistam agora, para depois nós comentarmos. Por favor. A estagiária Jordana Ribas fez o teste com o etilômetro. Primeiro, ela soprou no bocal e o aparelho constatou 0 álcool. Em seguida, ela comeu 5 pequenos bombons de licor de menta. 20 minutos depois, o etilômetro acusou 0,15 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Mas, na sequência, Jordana fez uma rápida higiene bucal e repetiu o teste mais uma vez. O resultado foi 0 álcool de novo. Ou seja, o que eu gostaria de que o senador e o inspetor comentassem é o seguinte: uma desculpa muito frequente: se eu tomar um medicamento, um xarope que tem algum conteúdo de alguma coisa de álcool, se eu comer um bombom, então, bom, fazendo a segunda prova, a gente viu que imediatamente após, a quantidade de álcool não é suficiente para que circule no sangue e, portanto, chegue até os alvéolos pulmonares e seja detectado pelo etilômetro. Eu perguntaria primeiro ao inspetor que diferença existe juridicamente entre o etilômetro e o bafômetro. Na verdade, o popular bafômetro, que foi muito usado no passado, quando o Inmetro homologou, né, um equipamento para a medição do álcool, ele o fez com o etilômetro. Na prática, para a população, bafômetro e etilômetro não tem muita diferença. Agora, para a comprovação da embriaguez, é importante diferenciar, porque o bafômetro ele verifica a presença do álcool nas vias aéreas superiores, o que não necessariamente indica que essa pessoa está sob influência de álcool. Já o etilômetro vai medir o ar alveolar, o ar profundo, quando este álcool efetivamente está influenciando o seu organismo, entrando na circulação sanguínea. Dessa forma, embora o etilômetro possa, num primeiro momento, fazer essa medição, ela não se repete quando eu faço a higiene bucal ou a repetição do teste. Da forma como foi feito ali, que nós fizemos... é o previsto na lei, tem direito a repetir o teste. Exatamente. O que acontece? Quando a pessoa usou o bombom, naquele momento houve uma presença de álcool nas vias aéreas, mas esse álcool não influenciou essa pessoa, porque ela comeu um bombom, ou ela poderia ter usado um enxaguante bucal. As regras determinam do equipamento, e essas regras, principalmente aqui nós falamos da Polícia Rodoviária Federal e estamos disseminando isto, o cidadão tem o direito de refazer o teste. E ao refazer esse teste, caso esta primeira verificação seja de uma presença apenas nas vias aéreas superiores, ela será provado que essa pessoa não está sob influência de álcool, que é o caso dessa experiência que nós fizemos. E não somente aqui, já foram feitas outras experiências que comprovam que esse fato é verdadeiro. Ou seja, a pessoa comeu um bombom, 2 bombons, ela logo em seguida enxagou a boca, ela não vai ter problema nenhum na fiscalização. Agora, é muito importante que as pessoas também tomem cuidado... Vai comer uma caixa inteira, né? De começar a comer uma caixa de bombom ou fazer uma avaliação própria do que ela pode ou não pode. Porque a questão do efeito do álcool no organismo depende muito da compleição física, depende muito da condição da pessoa. E então a pessoa não pode ficar fazendo essa avaliação própria. Mas o senador acrescentou no projeto de lei dele outras formas de comprovação de que a pessoa ingeriu o álcool. Isso o senhor mesmo falou que é importante. Senador. Pois é, porque independente do etilômetro ou do bafômetro, aferir isso, o etilômetro, aferir com muito mais complexidade, para que nós não fiquemos aqui numa discussão se pode ou se não pode, vamos entender que o Superior Tribunal de Justiça assim definiu. Então vamos encontrar outras formas para que os operadores, aqueles que estão na ponta, tentando impedir, tentando educar, tentando ampliar a consciência, que eles tenham outros instrumentos. Que outros instrumentos são esses? O vídeo, a imagem, o depoimento, o testemunho, como forma de você inibir esse tipo de comportamento social, onde a pessoa não tem preocupação com a sua vida e sequer preocupação com a vida, enfim, do seu semelhante. Então, nós entendemos a necessidade de ampliar essas formas essas previstas em lei, como forma de retomar a eficácia e a eficiência, e nós percebemos no ato seguinte que os indicadores poderão baixar. Evidentemente que nenhum de nós pode ter a ilusão
ou a ingenuidade que isso por si só vai resolver o problema da escalada da violência no trânsito brasileiro. Evidente que nós temos que observar outros artigos do Código Nacional de Trânsito, como, por exemplo, a transferência de valor, de conhecimento, de conceito para as nossas crianças. As crianças e os estudantes precisam crescer. O fator educação. Tem o fator educação, tem o fator prevenção, tem a importância do exemplo e das referências que os pais dão para os seus filhos e assim por diante. O fato objetivo é que nós estamos diante de uma epidemia e essa epidemia precisa ser enfrentada para que nós possamos preservar mais vidas e possamos estimular a cultura da paz no trânsito brasileiro. E essas outras formas de comprovação previstas no seu projeto de lei, elas, de uma certa forma, elas tiram um pouco o foco diante da, eu não posso, eu me recuso a produzir prova contra mim mesmo, mas o meu próprio estado de embriaguez ou de pré-embriaguez, de alteração do meu nível de consciência, que, portanto, me impede de dirigir com consciência, com plena consciência dos meus atos e controle dos meus movimentos, isso registrado por um testemunho de um agente público que tem fé pública e registrado através de vídeo, serve como comprovação. Mesmo que eu me recuso a soprar o etilômetro, por exemplo. Não, com certeza. Do seu projeto de lei, no caso. Sim. Né? Com certeza. A possibilidade de outros meios de prova vem a calhar para que nós possamos ter uma forma de fiscalizar mais efetiva. O que nos preocupa com esse paradigma ainda de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo por meio da utilização do etilômetro, ou seja, o etilômetro seria uma forma do cidadão produzir prova contra si mesmo, nós temos que ver o seguinte: na realidade, no Brasil, isso não é absoluto. Aliás, nenhum direito é absoluto, mesmo direito à vida não é absoluto. Se nós olharmos dentro da nossa Constituição, não é absoluto. Porque há momentos em que até isso pode ser vencido. Agora, qual é o problema aqui? Qual é o foco? O etilômetro tem sido usado no mundo inteiro. Nos Estados Unidos e em alguns estados, por exemplo, a presunção de embriaguez, caso essa pessoa se recuse a soprar o etilômetro. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, a revista pessoal, a busca e apreensão. Eu estou lá na residência ou no corpo da pessoa buscando provas que foram produzidas por ela mesma. Então veja que o radicalismo no entendimento, na compreensão de determinados posicionamentos, de determinados conceitos, pode nos levar a nós aceitarmos a continuidade da morte no trânsito. Eu acredito que não. Então o etilômetro deve ser respeitado, o exame de sangue, o exame clínico, nós temos que ter meios claros para a fiscalização, para evitarmos a continuidade de mortes. Agora, o que nos preocupa ainda é que, caso nós não consigamos evoluir com os meios técnicos também, aliado aos outros meios de prova, nós vamos ter uma certa dificuldade. Por exemplo, a pessoa que se recusa e ela não apresenta sinais evidentes, se você fizesse o teste, ela poderia estar mais do que zero. E normalmente a pessoa que está com sinais e sintomas, esta pessoa, normalmente, pela experiência, pelos testes que já foram feitos, só a Polícia Rodoviária Federal nesses últimos anos fez mais de 1 milhão de testes, normalmente a pessoa que está com algum sinal ou sintoma, essa pessoa está além dos limites atuais, que é 6 decigramas. Então nós precisamos trabalhar isto. E o projeto veio a contribuir com isso, mas nós precisamos continuar discutindo, melhorando processos administrativos, melhorando as condições policiais, melhorando o judiciário. Nós temos vários aspectos que efetivamente precisam ser trabalhados para que esta lei, que vem a nos ajudar muito na operação, não fique somente na operação, não recaia somente nos órgãos de fiscalização, mas recaia em todo o processo. Desde a educação, como o senador bem citou, que hoje, infelizmente, ainda não temos isso de forma efetiva na pré-escola, na escola, e acabamos, às vezes, tentando educar o adulto. Mas se não educarmos a criança, acabaremos tendo que castigar o adulto. E eu acho que esse não é o melhor caminho. E muitas das vezes o adulto, por não ter essa educação, ele dá um péssimo exemplo para os mais jovens, para as mais crianças. Ou seja, o adulto, ele é referência, ele é o espelho. Então nós estamos, de fato, diante de um fato extremamente grave, complexo. Aprovamos aqui no Senado este projeto. Estamos agora fazendo um esforço grande para que a Câmara também possa aprová-lo, para que nós possamos ver essa lei implementada e nós possamos ver, na prática, esses indicadores reduzirem no Brasil drasticamente.